quero ler as Escrituras, tá bom? Abra comigo no livro de Jó, primeiro capítulo, lá no Antigo Testamento, antes dos Salmos, livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler 12 versículos. Aproveitar que as famílias estão reunidas, hoje nós vamos falar especificamente para as famílias, em particular, mas desde já parabenizando todos que desceram as águas. Muito bom vocês terem descido as águas, tá bom? O versículo de número 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Versículo 12, todos. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É o versículo de número 12. Muito bem, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra seja ministrada com sabedoria, inteligência, sob a graça do Senhor Jesus. E que possamos ouvir a tua voz mais uma vez, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Todos digam amém. Podeis tomar assento. Eu não vou deixar você em pé não, tá bom? Eu estava, antes de começar a mensagem, e por isso eu fiz questão de ler rápido aqui, para que vocês não ficassem em pé. Eu estava apreciando o batismo, pastor Gilson, pastor Guilherme, e estava lembrando que lá na igreja nós também batizamos, igual vocês. Nosso batistério, ele diferentemente do de vocês, tem um outro layout. Tradicionalmente os batistas colocam lá em cima, semelhante à igreja Nova Vida de Bom Sucesso, né? E lá eu batizo sozinho, né? Os diáconos conduzem os irmãos. Irmãos, Deus não me deu a graça de ser alto, forte, como o pastor Gilson, nem exuberante como o pastor Guilherme. Gostou do exuberante? Exuberante. Então, irmãos,
eu sou o batismo para mim é uma grande alegria. Contudo, eu compreendo que sempre quando estou batizando, eu experimento grandes provações. Por quê? Irmãos, geralmente não há um batismo que eu não seja premiado com uma pessoa acima de 100 quilos. Irmãos, ainda bem que o batistério lá, a água é um pouquinho mais para cima, né? E o nosso batistério, irmãos, ele é todo de vidro temperado. Então, as pessoas veem todo o corpo, né, de quem está sendo batizado e o meu também. Então, Serginho, de vez em quando o meu pé levanta, sabe? Porque é pesado, as pessoas, apesar da água amenizar o peso das pessoas, é muito pesado. Irmãos, os crentes precisam comer menos, não é verdade? Olha, irmãos, é uma luta. Mas Deus não me deu a graça de ser tão alto, né, como os irmãos têm o vosso pastor aqui. Muito bem, mas eu estava feliz. Aí eu pensei, eu acho que eu tenho que copiar o pastor Gilson, colocar um ajudante lá, para poder estar comigo nesses momentos. Mas é costume, irmãos, já acostumei, né, as pessoas ficam leves mesmo, pelo menos perde uns 10 quilos, e a gente batiza lá e tem sido uma bênção. Muito bem, eu gostaria de falar hoje sobre a família de Jó. Nós vamos falar sobre a família de Jó. A família de Jó é uma família primitiva, é verdade. O texto bíblico de Jó, inclusive, é um texto primitivo. Quem diga que o texto foi produzido num ambiente próximo aos dias de Abraão. Então, perceba que é um livro muito antigo, a história é muito antiga. E nós não sabemos ao certo a localização do local em que Jó morava junto com a sua família. A Bíblia diz que era uma terra conhecida como Uz. Talvez seja um termo genérico para a família, aquelas famílias ou os lugares do Oriente Médio. Mas é mencionado na Bíblia como o local onde Jó vivia. A localização exata da terra de Uz, portanto, ela é incerta, mas há várias teorias sobre sua possível localização. Muitos estudiosos acreditam que a terra de Uz estava localizada, como disse anteriormente, na região do Oriente Médio, possivelmente na área da atual Síria, Jordânia ou Arábia. E eu estou fazendo questão de, neste início de mensagem, fazer menção ao lugar, exatamente porque nós vamos perceber que o lugar em que nós moramos, ele possui uma influência fortíssima sobre as nossas famílias. Mas o texto diz que Jó tinha muitos rebanhos. Aristóteles, filósofo de grande vulto, afirma que os árabes tinham no máximo 3.000 camelos, o mesmo número listado aqui em relação à riqueza e às posses de Jó. Era, na verdade, uma quantidade de animais que as pessoas de grande posse, de grandes recursos ou pessoas ricas possuíam no seu tempo ou no mundo antigo. Então, o texto vai dizer, já no versículo de número 3, que Jó era o mais rico do Oriente, daquela região. De novo, o termo Oriente nada mais é do que um nome genérico para falar de um lugar onde viviam vários povos. Mas, de acordo com a Bíblia, Jó era um homem rico e próspero que possuía muitas coisas. Aqui, estas coisas estão listadas, as posses que Jó tinha estão listadas no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que ele tinha gado, possuía grandes rebanhos, ovelhas, camelos, bois e jumentas, escravos. Jó tinha muitos escravos que trabalhavam em suas propriedades. Como no nosso tempo, um grande empresário ou um grande fazendeiro tem os seus empregados. Naquele tempo eram conhecidos como escravos. Evidentemente que Jó os tratava
com dignidade. Também tinha propriedades. Jó possuía terras e propriedades em Uz, onde vivia. Tudo isso está registrado do versículo 1 até o versículo de número 3. Mas Jó também, ele tinha posteridade, ele tinha família, tinha filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, que eram uma grande bênção para ele. Aliás, é importante dizer, nesta manhã, que os filhos devem ser encarados como uma grande bênção. Jó tinha riquezas, irmãos. Jó tinha filhos. Era considerado um homem muito rico e próspero, e sua riqueza era uma bênção de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos, antes de continuarmos, atentarmos para algumas aplicações e também para algumas verdades que podem, de fato, mexer um pouco conosco nesse início de mensagem. A primeira aplicação, baseado no que nós acabamos de relatar e descrever até aqui, é que podemos querer possuir muitos bens, fazer riquezas ou crescer de alguma forma, e não há nada de errado nisso. Mas devemos saber que há um limite para possuir as coisas, exatamente porque corremos o risco de as coisas tentarem nos possuir. Isso é uma realidade no nosso tempo, em que nós estamos trabalhando eficazmente para prosperar materialmente, conseguir nossos objetivos e ter alguma espécie de ascensão social, porque riquezas, recursos materiais, eles são bem-vindos e é importante que a gente os tenha para viver com dignidade e aproveitar o melhor desta terra. Mas, inicialmente, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você continuasse buscando os seus recursos, continuasse prosperando neste mundo, em termos de vida material, vida familiar, mas não se esqueça, nada disso pode consumir você, nada disso pode tomar o lugar pelo qual ele deve existir. As coisas devem nos servir e não nós servirmos as coisas, porque senão nós passamos a cometer o ato de idolatria, e a Bíblia diz que idolatrar é pecado. Segunda coisa importante que a gente precisa observar aqui é que não importa o lugar em que moramos, nossa família está sendo construída, forjada nesse lugar. A sua família está sendo constituída, forjada, formada, equipada, preparada no lugar em que você mora. E quando olhamos para esse retrato histórico da vida ou do lugar em que Jó está habitando, morando, ele não está sozinho, ele está com a sua família, lá na terra de Uz. Naquele lugar, o caráter dos seus filhos, o caráter da sua família está sendo forjado. Portanto, eu e você precisamos atentar para o fato de que nós não estamos criando nossos filhos sozinhos. As pessoas, o ambiente, o lugar, todo o tipo de relacionamento que os nossos filhos têm está contribuindo para a criação dos nossos filhos. E nós precisamos atentar para isso, porque eu tenho visto, meus irmãos, no nosso tempo, que há uma terceirização, uma responsabilidade sendo terceirizada para outras pessoas. Não importa se a sua vida é corrida, se você deixa o seu filho na creche, ou se você coloca ele na escola e ele passa o dia inteiro lá, por uma questão própria do jeito familiar de você viver, mas não se esqueça disso. Quando você estiver com ele, quando você estiver com ela, aprenda a dar tempo de qualidade. Aprenda a se conectar com ele e com ela. Não deixe que o mundo continue criando sozinho os seus filhos, porque nós precisamos lembrar disso. Mesmo nós que vivemos num tempo mais antigo ou passado, eu tenho 53 anos, né? O tipo de criação que a gente teve era diferente.
bem diferente, e eu não estou querendo demonizar o tipo de criação de hoje, porque naquele tempo também havia problemas, como também hoje há problemas. Cada tempo tem a sua urgência, cada tempo tem a sua necessidade, cada tempo tem as suas loucuras. Nós precisamos só lembrar que, quando tivermos com os nossos filhos, nós precisamos dar tempo de qualidade para eles. Quer seja andando no caminho para o futebol, quer seja indo para o teatro, quer seja indo para a praia, para o lazer, no carro, não importa. Aproveite todo momento para criar essa conexão sem ruídos com os seus filhos, com a sua família. Porque quando lemos o texto, a gente percebe que há uma preocupação de Jó, esse homem primitivo, um homem primata, um homem primitivo, mas que tem na sua gênese o cuidado de dar atenção à sua família. O versículo de número 5, que nós lemos aqui, vai dizer que havia purificação após os banquetes. Que banquetes eram esses? Haviam festas. Jó, a sua família, ela era uma família abastada, era uma família rica. Então, eles tinham recursos para promover grandes banquetes. Os banquetes de famílias ricas do Oriente Próximo eram eventos grandiosos, eram luxuosos e refletiam a riqueza e o status social de cada família. Então, cada família era bem representada a partir daqueles encontros. Havia luxo, havia abundância. Os banquetes eram marcados por uma grande abundância de alimentos e bebidas de alta qualidade, carnes exóticas, o tipo de alimentação que talvez eu e você nunca teremos acesso. Havia serviço especializado, os banquetes eram servidos por servos e escravos treinados para atender às necessidades dos convidados, garantindo desta forma um serviço eficiente, um serviço elegante. Havia glamour, meus irmãos, glamour nos encontros da família de Jó. Decoração e ambiente, tudo era feito para atender as pessoas, e as pessoas aproveitavam aquele tempo. As salas de jantar eram decoradas com luxo, incluindo tapeçaria, móveis finos, iluminação sofisticada. Esse era o tipo de festa que a família de Jó dava. Entretenimento. Os banquetes incluíam entretenimento de alta qualidade, como música ao vivo, dança, poesia, apresentações variadas, de tal forma que toda pessoa que adentrava ou que era convidada a uma festa desta categoria aproveitava ao máximo. Entretenimento, havia ritual e cerimônia também, é verdade. Naquele tempo, no Oriente Antigo, os banquetes podiam incluir rituais e cerimônias específicas, com oferendas a deuses, refletindo a importância da religião e da espiritualidade nas famílias daquele tempo. Eles levavam em consideração o que era transcendente também. Então, no encontro familiar, no encontro familiar havia também um momento de culto, um tempo de adoração. E Jó tinha preocupação, porque apesar de Jó educar os seus filhos e se preocupar com eles desde a tenridade, ele se preocupava se em algum momento eles pudessem se desviar da verdade que eles haviam recebido da parte de Jó. Então, o texto diz que após os banquetes havia o que o texto chama de purificação. A purificação geralmente garantia o acesso a recintos sagrados ou a participação de atividades cultuais. Jó era ritualmente exigente, visto que buscava manter certo nível de pureza para a sua família o tempo todo. Esse processo de purificação envolvia lavar-se e também mudar de roupa. Então, quando acabavam-se as festas, o ritual era, as pessoas mudavam de roupas, eles deixavam aquelas roupas que foram usadas nas festas, e para entrar na casa, para entrar
posteriormente também nos templos, havia necessidade desse tipo de ritual. Por quê? Porque havia um entendimento de que desta forma a pessoa estava novamente sendo sacralizada para o convívio familiar, para o convívio com Deus. Talvez o texto diz: meus filhos tenham amaldiçoado a Deus. Por que Jó pensava assim? No versículo 5 que nós lemos. Porque, com certeza, eles bebiam demais. Eles, com certeza, tomavam muitas bebidas, bebida alcoólica, evidentemente. E os irmãos sabem que uma pessoa alcoolizada, ela fica alterada. E muitas vezes ela fica entregue aos desejos da sua carne, desejos estes que muitas vezes estão ocultos na vida humana, mas que em momentos de descontrole, esses desejos, eles vêm à tona. O texto diz que talvez os meus filhos tenham amaldiçoado a Deus. Veja, essa expressão amaldiçoado, este termo amaldiçoado, com frequência significa desprezar, tratar com leviandade, ou seja, com as festividades, os filhos de Jó poderiam tê-lo negligenciado ou desconsiderado. O termo também pode referir-se a um tratamento com desrespeito, ao ponto de ser um ato de extremo repúdio, desprezo para com Deus. Então, Jó tinha a preocupação de que, quando eles se reuniam, por causa também da própria influência dos convidados, por causa dos costumes dos outros deuses, Jó pensava: meus filhos podem sim ser influenciados por mau comportamento. Meus filhos podem sim ser engodados, ser enganados pelos seus convidados. Isso é algo que eu e você também precisamos atentar. Não é porque nossos filhos dão bons testemunhos na nossa frente, diante da igreja, que eles não poderão ser enganados lá fora. E nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Afinal, nós também já fomos meninos e meninas e nós somos enganados muitas vezes. E esse tipo de cuidado, de zelo, não é hiperproteção de Jó, é cuidado, é entender que os filhos que ele recebeu, ele e sua esposa, receberam da parte de Deus, é uma grande bênção na vida deles, portanto, eles precisam cuidar dessa bênção. Mas, a Bíblia diz, no versículo de número 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás diante dele. Os filhos de Deus. Contexto bíblico, ou contexto de todas as Escrituras, me parece que a expressão filhos de Deus está intimamente ligada num contexto mais amplo do livro de Jó, que explora não só temas sobre os filhos de Deus, ou sobre seres espirituais, ou até mesmo anjos, como nós conhecemos, né? O livro de Jó trata de sofrimento, justiça e soberania de Deus, mas também trata desse aspecto imaterial, que nós, muitas vezes, não temos acesso. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem essa conexão visual de filhos de Deus, de anjos, né? E aqui, a maioria dos comentaristas bíblicos, a maioria das pessoas que tratam desse texto com seriedade, pensam sim que esses filhos de Deus seriam anjos que se apresentavam diante de Deus com funções específicas, com funções de adoração, de relatórios, e eles se apresentam. Perceba que há aqui um intervalo entre a narrativa da história da família de Jó, e em seguida a gente tem uma espécie de interlúdio, né? Há um intervalo, apresenta-se aí uma narrativa sobre a presença de Satanás entre os filhos de Deus. E nessa relação
da presença, ou melhor, nessa narrativa, da presença de Satanás, com a presença dos filhos de Deus, há um diálogo entre Satanás e Deus. O versículo de número 7 diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9, então respondeu Satanás: o Senhor porventura serve de graça ou debalde a Jó? Ou seja, o Senhor, será que Jó te serve ou teme a ti de graça? Ou porque o Senhor tem cercado a ele com recursos? Ele não tem escassez, ele é um homem próspero, ele tem recursos, tem dinheiro, ele tem até famílias. A família, ou melhor, ele tem até família, né? O texto mostra aqui que ele era monogâmico. Essa coisa de poligamia vem logo depois. Mas o que nós estamos vendo no texto é que Satanás, que literalmente quer dizer adversário, que atua geralmente com este empenho e desempenha com habilidade esse papel de fiscalizar e de desafiar os seres humanos, ele também, diante de uma apresentação dos filhos de Deus, ou dos anjos, ele se intromete naquela apresentação e tenta desafiar a Deus como adversário que pensa que é, embora ele não seja adversário de Deus. Ele é apenas um servo involuntário. Nunca se esqueça disso. Tem gente que diz assim: pastor, o diabo está furioso, né? Irmãos, desde que ele foi despejado, ele está furioso. Então não se preocupe, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não importa se ele está furioso, ao seu redor há anjos acampados para a glória de Deus. Ele está promovendo, ou esses anjos estão promovendo, livramentos diários. Então não viva com temor, viva sob a graça de Deus, porque quando a graça de Deus está sobre nós, a nossa vida é modificada. Satanás se apresentou com o intuito de afrontar, de ser literalmente adversário, e de questionar as ações de Deus, as decisões de Deus em relação à vida deste homem que tem para nós muitos exemplos bons e maus de como sermos crentes e paz na presença de Deus. A Bíblia diz que a proposta foi aceita, Deus aceitou a proposta de Satanás tentá-lo, prová-lo, e ele conseguiu fazê-lo. A história, a maioria de vocês conhece. Ao final, depois de muito sofrimento, de perder família, perder seus entes queridos, recursos e propriedades, a Bíblia diz que Deus recompensou Jó novamente, restaurou a sua sorte, deu para ele, diante do testemunho do seu adversário Satanás, aquilo que ele tinha novamente e um pouco mais. E a história de Jó, apesar de ser uma história registrada entre aqueles livros poéticos das Escrituras, ela é uma história verídica. É uma história que se repete. É uma história que está presente no nosso tempo. Apesar de ser uma história antiga, é uma história que se repete. Veja, quando olhamos para essa história, também precisamos continuar a aprender algumas coisas. Terceiro lugar, não importa o quanto temos de recursos, mas o que estamos fazendo com ele. A família de Jó utilizava os recursos para o seu próprio bem-estar. E não há nenhum problema. Você, com a sua família, pegar aquela sua lancha que está
ancorada e buscar se divertir com a sua família. Um final de semana, você viajar para a sua casa de praia ou fazer com que aquele hotel que você tem, né, que é de recurso próprio, que seja só para a sua família. Você concorda? Amém ou não amém? O pessoal está querendo ter um hotel aqui, é verdade. Eu escutei amém, né? Não importa se após o seu trabalho, você ter suas conquistas, você aproveitar os recursos que Deus tem dado a você. O que a gente precisa atentar é que o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem nos dado. Porque mordomia é o manejo responsável dos recursos que Deus deu a nós para também servir ao reino de Deus. Em que medida nós estamos conseguindo contribuir não só com a felicidade e a alegria da nossa família, mas também com o trabalho no reino de Deus? Até que ponto nós somos empenhados para a promoção deste reino e para a preservação saudável da nossa família? Porque pode ser que você esteja dando tudo o que você não teve para o seu filho e para a sua filha. E, na verdade, você não está fazendo tão bem para ele ou para ela. Porque, em alguma medida, pode ser que, à semelhança dos filhos de Jó, os seus filhos não saibam o valor das coisas que eles estão utilizando. Logo, eles não valorizarão também. Então, é necessário, de maneira didática, homeopática, também, ensinar os filhos o valor das coisas. E não simplesmente coroá-los a todo momento com recursos e com presentes. Porque, irmãos, há filhos que vivem nas suas casas com os seus pais, achando que eles estão numa eterna colônia de férias. Há filhos que acham que a casa do seu pai e da sua mãe é uma pensão, em que ele não contribui para que a ordem continue sendo estabelecida naquele lugar. Não lava um prato, né? Não consegue arrumar uma cama, não tira o chinelo do lugar. A mãe toda hora está gritando, porque não suporta mais falar de maneira normal. Ela fala de uma forma em que o ambiente familiar deixa de ser um Éden para se tornar um lugar ríspido no trato. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente começa a perceber que há sim a necessidade de mordomia, de administrar, não importa a idade. Todos nós temos a necessidade, não só a necessidade, mas a responsabilidade de administrar aquilo que Deus tem nos dado. Não só o Jó, mas os filhos de Jó também. Não só você, mas os seus filhos também. Porque quando fazemos assim, nós estamos educando homens e mulheres para a justiça, para o bom relacionamento entre os humanos. Por que muitas vezes alguns jovens não conseguem ficar muito tempo no trabalho no nosso tempo? Por que muitos jovens não conseguem estudar e ter bom testemunho nas suas escolas durante muito tempo? Porque eles estão reproduzindo nas suas escolas, reproduzindo nos ambientes de trabalho, aquilo que eles aprenderam na casa. Isso é uma verdade absoluta. Eles estão reproduzindo aquilo que eles receberam como educação. Então, eles não conseguem se relacionar harmoniosamente com os diferentes, em ambientes diferentes. Porque não houve limite para eles, não houve mordomia. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 42, e o versículo de número 43, o texto diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa,
para lhes dar o sustento no devido tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Administrando. Quando o Senhor voltar, tudo que Deus entregou em nossas mãos, nós vamos prestar contas. O que Deus entregou para você, a sua família, você vai apresentá-la diante de Deus. O que Deus entregou para você, a sua empresa, você vai apresentar diante de Deus. O que Deus entregou para você, os seus funcionários, você vai apresentar os seus funcionários diante de Deus. Vai dizer, Senhor, eu os tratei com justiça. O que Deus entregou a você, a responsabilidade de cooperar com o progresso da sua empresa, Deus vai pedir isso para você. Ele vai perguntar, você trabalhava da mesma forma na ausência do seu Senhor? Você era honesto da mesma forma na ausência do seu Senhor? Nós vamos apresentar diante de Deus as obras das nossas mãos, nós seremos julgados por elas. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Jó, ele tem a consciência da sua mordomia em relação à sua família, independente da consciência ou não dos seus filhos. Ele sabe da alegria de ter uma família, mas ele também sabe da responsabilidade de viver em família. Quarto lugar, a família é um lugar que fazemos festas, uma reunião de pessoas com fins recreativos. Eu não sei você, irmãos, quando eu reúno com a minha família, é uma alegria só que o pessoal lá fala muito alto. Irmãos, a maioria é crente, 98% crente. E aí quando a gente se reúne, todo mundo quer cantar, fazer culto, irmãos. E eu sou pastor. Irmãos, eu faço culto a semana toda. E quando chego lá, o que eles pedem para mim? Pastor, eu sou o Luiz aqui, por favor. Pastor, ore e pregue para nós. Eu falei, mas eu vim aqui para ouvir. Família, a minha família é barulhenta. Eu não sei como é a sua família, mas eles quando se reúnem, todo mundo fala num tempo só, irmãos. Geralmente a gente se reúne na casa sempre da mesma pessoa, porque tem um quintal, tem uma mesa comprida, tem árvores, então a gente se reúne sempre no mesmo lugar. E quando a gente está à mesa, irmãos, ninguém se entende. Ninguém se entende. Quem chega acha que nós estamos brigando. Mas eu quero dizer, nós não estamos brigando, nós só estamos discutindo. Veja, quando a gente se reunir, tem que ser feito festa, sim. Para que fim? Recreativo. A gente precisa se alegrar em família. Família não é um lugar para a gente cumprir uma agenda, para dizer o seguinte, já fui na casa da minha mãe, está tudo certo. Esse mês eu já encontrei meus irmãos. Esse mês eu já carimbei a minha presença. Não faça isso. Leve alegria para a sua família. Família é um projeto divino. Pastor, é porque o senhor não conhece a minha família, pastor. O senhor não conhece, pastor, a minha família. Faça diferente. Mostre que você é luz naquele lugar. E Deus vai glorificar o nome dele pela sua presença ali. Mostre que você é diferente. Não importa se o pessoal tem mau humor. Não importa se a sua mamãe, quando você vai lá, sempre reclama de alguma coisa. Chegue lá alegre, feliz, contagie. Quando alguém reclamar de alguma coisa, entenda, eu estou aqui para fins recreativos. Eu não vou me aborrecer, eu vou ficar feliz. Mude aquele ambiente. Ilumine aquele lugar. Outra coisa importante, a família tem que entender que o sagrado não precisa se tornar profano. Eles estavam adorando, ou melhor, eles estavam festejando os filhos de Jó, eles tinham os recursos para isso. Como eu disse anteriormente, era costume ter um tempo de adoração,
quer seja para o Deus Altíssimo da família de Jó, quer seja para os deuses dos visitantes da sua casa. Perceba, irmãos, não é porque você está promovendo uma festa que essa festa tem que virar profana. Ela não precisa, você não precisa se entorpecer numa festa. Os crentes precisam vigiar nesse sentido. Os crentes precisam entender que a sobriedade deve ser algo característico da nossa vida. Isso não quer dizer que você não deva ficar feliz pela festa, alegre pelo encontro. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas você não precisa se entorpecer. Entende? Você não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Logo, aqueles que exageram perdem o controle, fazem bobagem. Uma festa que deveria ser feliz, tranquila e alegre, ela poderá se transformar num lugar de confusão, de ódio, de angústia. Esse lugar não precisa ser profanado. Você pode ter ordem, pode ter decência e dar exemplo para os seus familiares. A família tem que entender que o sagrado, porque a festa é sagrada. O sagrado não precisa se tornar profano. Porque desta forma a gente transforma um lugar de festa em pranto. Corremos esse risco. A gente corre o risco, porque nesse momento que eventos passados começam a vir à tona. Alguém sempre lembra de uma tragédia, de um desgosto, de uma angústia, de uma raiva, de um rancor. É nesse momento que lembranças ruins podem acontecer. Por quê? Porque a pessoa está fora de si, bebeu demais, não precisa. Você tem o Espírito Santo, amém? A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então você não depende de uma aguardente para se tornar alegre. Você só depende do Espírito do Senhor na sua vida. Entende? Você pode ser moderado. Você pode ser inteligente. Você pode ser sábio. E todo mundo vai olhar para você e vai dizer: poxa, que bacana, como ele é moderado. Está entre nós, não fez desfeita, mas, olha que coisa boa. Eu acho que eu também quero aprender a ser crente. Estou interessado nessa religião. Estou interessado nesse comportamento. Olha os filhos dele, diferente dos meus. Olha a família dele. Isso não quer dizer, meus irmãos, que alguns dos nossos filhos, alguns dos nossos familiares não desviarão no caminho. Não compete a nós esse controle. Porque as pessoas têm as suas liberdades de fazer o bom ou o mal, o bem ou o mal. As pessoas têm as suas liberdades. Mas enquanto pais, deitados ao travesseiro, tenhamos paz de dizer: eu fiz o que tinha que ser feito pelos meus filhos, pela minha esposa e pelo meu esposo. Eu estou em paz, Senhor. Estou entregando cada um deles nas tuas mãos. Estou tranquilo, porque eu sei que a minha responsabilidade foi cumprida. Ah, pastor, eu não falo com meu filho. Pastor, eu não falo com a minha mãe. Não falo com meu pai. Isso é um equívoco. Você está tentando dividir o que Deus uniu. Então, o que eu devo fazer? Se arrependa dos seus pecados, peça perdão. Se você alcançar o perdão da outra pessoa, teve uma grande vitória. Se você não alcançar o perdão da outra pessoa, você teve uma boa vitória para você. Porque você alcançou a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a paz, que excede todo entendimento, alcança os nossos corações e mentes, e a gente passa a viver uma vida diferente. Agora, em último lugar, os pais precisam estar em constante vigilância, pois o nosso adversário trabalha contra a nossa família.
Irmãos, o Jó, ele apresenta o sacrifício. Ele intercede, ele é uma espécie de sacerdote do lar. Ele cuida da sua família, ele ora pela sua família, ele intercede pela sua família. Mas ele sabe que essa vigilância não interfere do adversário trabalhar contra ela. Você está aqui hoje, eu acredito que muitos de vocês chegaram aqui e oraram a Deus pelos seus familiares. Talvez aquele que não está aqui, que não veio por negligência, ou por trabalho, ou por outro tipo de responsabilidade. E você clamou a Deus, você pediu a Deus por ele e por ela. Você entregou ele ou ela nas mãos do Senhor. E você fez o certo, você está vigilante. Agora, a sua vigilância não interfere a atuação do adversário. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar atentos, nos importar um pouco mais. É verdade. Há uma diferença, inclusive, de preocupação e de responsabilidade. Jó, ele impõe um limite na sua ação. Ele tem preocupação com seus filhos. Ele tem uma inquietação no seu coração pelos seus filhos. Ele tem sim. Mas ele sabe o limite da sua responsabilidade, porque os seus filhos já estão crescidos. Então, qual é a preocupação de Jó? Saber se os seus filhos estão santos na presença de Deus. Essa é a preocupação de Jó. Agora, santificar o filho interiormente, Jó sabe que há um limite. E a isso, ele entrega para Deus. Entregue seu filho na mão de Deus. Entregue seu esposo na mão de Deus. Entregue sua esposa na mão de Deus. Entregue sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã na mão de Deus. Faça como Jó. Ore, clame a Deus. Busque a Deus por eles, esperando, contudo, que Deus, que é o sabedor de todas as coisas e provedor de todas as coisas, e o único que pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, realizará o milagre em breve para a glória do seu nome. Nós precisamos agir com esta confiança. Você está aqui hoje, apresentando-se diante de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus com a sua vida. Você está tendo o mesmo comportamento de Jó, com outro layout, com outra estrutura, com outro jeito. Entretanto, a disposição do coração é a mesma. Qual é a disposição do coração de Jó? Ter uma vida consagrada a Deus, para que a sua vida consagrada a Deus, em alguma medida, modifique o ambiente em que ele convive, em que ele vive. Sua família precisa ver nele um santo homem de Deus, não um perfeito homem de Deus, mas um santo homem de Deus. Quando a sua mulher olha para Jó, ela vê um santo homem de Deus. Quando os seus filhos olham para Jó, eles veem um pai santo homem de Deus. É isso que nós precisamos verbalizar, testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê, irmãos? Porque assim como os ambientes podem nos influenciar, nós também, com a graça de Deus, podemos influenciar os ambientes que Deus nos plantou. Nós podemos. A nossa casa não será um inferno, amém, irmãos? Não será. Não será. Nossa casa será um resquício do Éden, um lugar de delícias, um lugar em que Deus desce para nos visitar e para falar conosco, um lugar em que Deus se comunica conosco quando nós nos ajoelhamos diante da nossa cama, um lugar em que quando nós reunimos a família e cantamos e lemos a palavra e adoramos a Deus, nós conseguimos perceber a presença inequívoca de Deus naquele lugar. Nossa casa é do Senhor, nossa família é do Senhor, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E nós precisamos estar atentos para isso. Não desista da responsabilidade e da oportunidade que Deus lhe deu. Não importa o que eles fazem lá fora, como os filhos de Jó.
O que é importante é o que você faz dentro da sua casa quando os seus filhos chegam. Quando eles perceberem que você está de joelhos, orando por eles, eles vão ser tomados de um temor celestial. E com a graça de Deus, vão se curvar diante daquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que não importa o quanto temos de recursos, não importa, mas nós vamos disponibilizá-los para a glória de Deus. Quero lembrar também que a família é um lugar de fazermos festas, sem, contudo, transformar essas festas recreativas em lugares profanos, em que a alegria, a paz, a boa convivência, a sabedoria, boas histórias precisam estar presentes. Não se esqueça, nós pais precisamos estar em constante vigilância, porque o nosso adversário está trabalhando contra nós e contra a nossa família. Que você possa sedimentar esta palavra no seu coração e que a graça de Deus esteja sobre nós. Vamos orar. Pai, nós oramos e glorificamos o Senhor nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, mais uma vez, nós somos lembrados que podemos querer possuir muitos bens, fazer riquezas ou crescer de alguma forma. Mas nós precisamos lembrar que há limites para possuir as coisas, senão as coisas poderão também nos possuir. Ó Deus, que nós possamos lembrar também que não importa o lugar em que moramos, nossa família está sendo construída neste lugar. Nos ajude a ter a sabedoria para que ela não seja moldada conforme o mundo, mas conforme o Senhor. Seja conosco, abençoe a nossa história mais uma vez. O domingo é teu, nós entregamos para ti. É o nosso culto, é a nossa adoração, é o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém.